Seja bem-vindo ao podcast PSB Jundiaí. Estou com a presença ilustre do professor Oswaldo José Fernandes. E você pode acompanhar o nosso conteúdo em diversos canais, independente de onde você esteja. Vamos bater aqui um papo sobre diversos assuntos, um deles, claro, de política, mas não da vida partidária. Diversos assuntos, não só questões da nossa ideologia, é um espaço democrático. Então, a primeira pergunta que vou fazer a você, professor, fala-se muito em partido político. E o que faz um partido político? Bom, primeiro, é um prazer estar falando com você, com as pessoas que possam nos acessar. O partido político, objetivamente falando, ele é formado por pessoas. O partido em si é uma ficção, né? Ele não é. Certo. Ele é um CNPJ, né? Quem formula as políticas públicas partidárias são as pessoas que militam no partido. São as pessoas filiadas ao partido. Então, em tese, o partido representaria os seus eleitores, os seus membros. E cabe ao partido que, por meio da política, você formula políticas públicas. Sim. Por meio dos partidos, você também formula políticas públicas. Porque os partidos elegem os seus representantes, né? A população elege o representante. Então, elege um deputado federal do PSB, um deputado federal do PT, do PDT e assim por diante. Estadual, vereador, prefeitos, né? Então, os políticos são eleitos no Brasil ainda hoje só por meio de partidos políticos. Tá. Não há candidatura avulsa. Hoje se discute, inclusive, isso. As pessoas podiam ser candidatas avulsas, mas isso não é possível. Nossa legislação não permite candidatura avulsa. Então, um partido, por pior que ele seja, ele tem uma importância que é filiar pessoas, para que elas possam concorrer a cargos públicos, eletivos, que a gente chama. E a vida partidária. Exatamente, exatamente. Então, os eleitos para as câmaras de vereadores, para os executivos municipais, para as assembleias estaduais, para os executivos estaduais, para a Câmara dos Deputados, para o Senado e para a Presidência da República, que são os nossos cargos eletivos, eles são eleitos pela população e estão, cada um ao seu modo, num partido político. Eleitos do vereador ao presidente da República, todos são formuladores de políticas públicas. É para isso que as pessoas elegem os seus candidatos, né? Então, esse é o papel do partido. Ter militância, filiar pessoas, fazer campanha eleitoral, elegendo os seus representantes, que na verdade é representante do povo, né? Uhum. A população vota num candidato. Por que tem a representação? É a chamada democracia representativa. Tá. Porque há dois tipos de possibilidades de democracias. A representativa, ou até três tipos. A participativa, Sim. e a mista. A mista é um pouco parecida com a nossa. Dependendo um pouco do partido que você esteja, ele abre mais para a população. Ele ouve mais a população. Daí a palavra participativa. Tá. Então, mas no Brasil, a democracia nossa, ela é basicamente representativa. Então, você elege e diz, eu tenho meu representante em Brasília, eu tenho meu representante em São Paulo, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, eu tenho meu representante na Câmara de Vereadores de Jaú, de Campinas, de Jundiaí, e assim por diante. Então, é por isso que a gente chama de democracia representativa. O ideal, tanto quanto possível, é que ela pudesse ser bastante participativa, né? Já se ouviu falar em orçamento participativo, né? Sim. Então, você faz, por exemplo, uma cidade como Araraquara, por exemplo, se divide em 10 macro-regiões dentro da cidade. Monta 10 colegiados da comunidade. Não precisa passar necessariamente por partidos. Membros da comunidade, representantes de bairros. E esses 10 macro-conjuntos, então vai se discutir o orçamento para mobilidade urbana na cidade de Araraquara, ou de Jundiaí, ou de São Paulo, qualquer cidade. Esses 10 conjuntos de pessoas que representam o bairro inteiro, ou os bairros,
vão formular as políticas públicas para a mobilidade, incluindo os valores. Aí você teria uma democracia mista, vamos dizer assim, porque essas pessoas que estão fazendo a participação direta, daí a parte da democracia participativa, levarão suas solicitações para os representantes eleitos pela população. Aí é a parte da representação. Tá. Então, aí ficaríamos uma coisa mista. Democracia representativa com um viés de participação. Porque também é um pouco sonhar, né? Você pensar que você elege as pessoas, a população elege as pessoas, e quem vai mandar mesmo são a população vai mandar, que seria o ideal, em nome do povo, que se governe pelo povo, né? Mas é difícil, é complicado governar também, talvez com muita influência popular, acaba meio que criando uma certa desorganização. Então é preciso ter o bom senso aí, contemplar a população, permitir que ela participe efetivamente, que apresente suas preocupações junto aos poderes constituídos. Também não pode virar uma coisa incontrolável, né? Precisa muito cuidado, mas o ideal é que quanto maior possa ser a participação popular, mais democrático fica. Eu vejo que as pessoas lembram, né, de um partido político, mas na época eleitoral, né, no ano que tem eleição, buscam até os partidos para fazer filiações, para poder ser candidatos por conta de prazo. Não lembram, né, de uma vida partidária para fazer essas discussões sobre a sociedade, sobre a sua cidade, melhorias de que precisam na sua região, né? Eles não buscam fora da época eleitoral. A população parece que não lembra. Antigamente ele chamava partido Copa do Mundo, a cada 4 anos aparecem os candidatos. Agora, como tem eleição a cada 2 anos, pode ser Olimpíada e Copa do Mundo, que são em datas diferentes, né? Sim. Então você tem, mas é verdade, os partidos, a maioria deles, pode se arriscar até dizer a totalidade, viu? Nós que somos membros de partidos, temos que fazer autocrítica permanentemente e a gente não faz. Porque os partidos, tal qual governo de qualquer instância, operam muito de costas para a população. Essa é a verdade. Sim. Então, os partidos deviam ser organismos de massas, independente da sua corrente ideológica. Direita, esquerda, centro, centro-direita, não importa. O papel do partido é estar inserido nas massas. Ele tem que operar junto às massas, porque é lá que estão os problemas. Lá é que eles sabem o que precisa, eles sabem o que é necessário, eles sabem de tudo isso. O partido era um porta-voz, um veículo, né? Como, por exemplo, a ferramenta da população. Isso era o papel legítimo dos partidos. Infelizmente, os partidos não fazem isso. Eles operam, como você bem disse, a cada 2 anos tem um tipo de eleição. Passam 2 anos, outro tipo de eleição. Aí eles aparecem, né? Isso até permitiu que a gente visse nas ruas mais os políticos com uma certa frequência, porque são tantas eleições, uma encavalada em outra, que necessariamente eles precisam estar em algum lugar ali, né? Porque, na verdade, eles são ausentes mesmo. A maioria dos vereadores, se fizer uma pesquisa, não precisa ser só na cidade de Jundiaí, perguntando o nome dos vereadores da cidade, acho difícil Que vão lembrar dos... que uma pessoa da cidade saiba, no caso de Jundiaí, os 19 nomes dos vereadores. Muito difícil. Por quê? Porque a operação é de costas mesmos e não há interatividade. O vereador, os vereadores acabaram por um caminho que não foi escolhido, que até não é ruim nesse aspecto. Muito se fala no Brasil no chamado voto distrital, ou distrital misto. Vou pegar Jundiaí como exemplo. Praticamente, o eleitorado criou o voto distrital. Se você pegar a Câmara Municipal, a maioria dos vereadores pertence a bairros. Eles saem eleitos da sua comunidade. Isso não é ruim. Em tese, não é ruim. Então, o eleitor cansou de votar em gente de fora do bairro dele, que nunca aparecia lá. Ele deve ter decidido um dia. Bom, vou votar no Antônio da Silva, que é meu vizinho aqui, tem uma mercearia, é um comerciante, porque pelo menos posso xingá-lo todos os dias, né? Porque eu estou passando cobrar, xingar, fazer o que quiser. A verdade é essa. Então, a população, sabiamente,
está praticando, não na sua totalidade, o chamado voto distrital, né? E então, acho que 60% ou 70% dos vereadores, eles são eleitos nos seus bairros. No próprio bairro dele e nos bairros ao redor dele. Isso é um fenômeno que está acontecendo não só. Em todas as cidades brasileiras as coisas estão assim. O vereador lá do Iturucaia, o vereador do Novo Horizonte. Sim. Porque está caracterizado que esse vereador representa primeiramente a comunidade do Novo Horizonte, do Iturucaia, Ponte São João. Né? É assim que funciona. Isso não era no passado. Esse fenômeno está acontecendo nas últimas 4 eleições. Os vereadores que se elegiam na cidade de Jundiaí, por exemplo, cada um tinha 3, 4 votos numa urna. 600 urnas, 2.400, 3.000 votos. Isso acabou. O vereador tem... ele fez 2.000 votos, ele sai com 1.700 votos da região dele. E ele busca fora ali uns 300 votos. Quanto muito. Então mudou bastante. Isso cada vez se consolida mais. Interessante, professor. E fala-se muito também da questão da juventude, né, na vida política. Como que está esse cenário? Os jovens têm se interessado pela política? Então, veja bem, hoje em dia, com a chamada inteligência artificial, com as redes sociais, com esses diversos veículos ou ferramentas, a juventude, os partidos em geral, todos nós, temos que repensar, né? Porque isso tem muito a ver com a educação. Então, por exemplo, você pega um escritor famoso, o Harari. Ele diz o seguinte: quando fala de juventude, a gente começa a pensar na criança na creche, porque ela vai virar jovem, ela é jovenzinha, ela é criança. Daqui a pouco ela é jovem, adolescente. Muito bem. Ele diz o seguinte: a nossa preocupação com o jovem, olha só a situação. Uma criança que está na creche em Jundiaí hoje, em São Paulo, em Bragança, em qualquer lugar, ela estará no século 22. Nossa. Se ela tiver 5 anos hoje, o século 22 está há 77 anos, né? Ela vai estar com 79 anos. Ela vai estar ativa, mão de obra ativa no século 22. Olha só a situação. Então, daqui, nós estamos em 23, são 77 anos. Sim. O que a educação, por exemplo, tem que pensar, fazer ao longo... Porque você não vai pular de 2023 para 2101. Não é assim. Em 2030, tudo que nós estamos fazendo em educação hoje vai refletir, pode não estar valendo mais nada. Imagina 2050, que eu ainda estaria vivo lá. Você imagina só que tipo de educação nós teríamos que ter em 2050. Pense em 2101. Eu não consigo nem pensar. Então, não conseguimos pensar. Agora... Então, você fala, a juventude não gosta de vida partidária. Mas por que ela não gosta? A vida partidária está nas redes sociais? Não está, pouco. Hoje, o país está dividido, é fato. Então, uma chuva de fake news, mas é um discurso ruim, do ódio. Isso não é o discurso que a gente pretende. A desinformação. Né? Então, isso não conta. Não serve como participação da juventude na política. A participação que você perguntou para mim, eu imagino que seja de outra natureza, com outra qualidade. Tá? Mas então tem que pensar, a educação é tudo nesse caso. Imagina só. É verdade. Eu não tinha pensado que uma criança de 4 anos, 3 anos na creche, ou de 5 na pré-escola, é mão de obra ativa no século 21. Não, 21 não. 22. Estou falando de 21? Corrigiu. É 2101 que eu falei, né? Então, no século 22, essa criança que está tendo aula hoje aqui, ela estará viva em 2101, 2105. Agora, o que essa pessoa, a já não é mais criança, com 70 anos de idade, estará recebendo em termos de educação daqui quase um século que ela estará viva? Até porque a medicina certamente vai alongar mais ainda as vidas das pessoas. Nossas vidas, né? Então, a juventude tem que ser... Para falar com a juventude, você precisa mudar o instrumental. Linguístico, literário, conteudístico. Assim, precisa pesquisar. Não dá para chegar
Ah, vamos fazer. Não. O que eu vi. O que a juventude quer saber de política? O que tem que ser passado para ela, se for o caso? Que tipo de política ela quer ouvir, quer saber? O que ela quer conversar sobre política? O que é política para ela? Isso a gente tem que tirar dela. Não adianta ir preconcebido, chegar lá despejando conhecimento. Não é assim que vai funcionar. Num formato Não vai, pré-definido, não vai. sem ouvir, inclusive, quem estiver ouvindo o Sim. nosso podcast, enviar, né, as demandas, Exatamente, as demandas, ideias. para a gente formular. Exatamente, para saber o que as pessoas estão precisando e pensando sobre essas coisas. Agora, eu só coloquei esse dentro da educação, porque isso. Nós somos educadores, né, Sônia? A gente tem que pensar nisso, porque os educadores atuais estão pensando nisso. Uma questão, né? Tem que pensar. As propostas pedagógicas estão voltadas pensando no novo milênio. Porque não adianta falar computador na sala de aula, não sei o quê. Não, tudo bem, isso é ferramenta. Sim. O que isso vai botar nessas ferramentas? É que habilidade está Sim, desenvolvendo. Exatamente. Quais são as profissões do futuro? A inteligência artificial, os robôs. Isso vai afetar a mão de obra, qualificada ou desqualificada? Isso tem a ver com a juventude. Porque se você pegar hoje os dados que eu tenho do IBGE de hoje, IBGE, o país tem quase 9% de desempregados. Tá. Na juventude, 18,7%. Muito alto. Mais que o dobro. Então, olha só. E nós estamos falando de tecnologia, TI, inteligência artificial. Quem estaria mais preparado, em tese, para estar nesse universo? A juventude. E por que ela não está? Ela é o dobro da mão de obra desempregada em relação às pessoas mais idosas. No país, no Brasil hoje. Tem algo acontecendo. Isso tem que ser revisto. É necessário colocar isso na mesa. Dos educadores, do Ministério da Educação, da Cultura, né? Enfim, de todos os segmentos, mas principalmente a educação. Porque ela tem a ver com isso. Porque ela vai definir as profissões do futuro. Isso tem a ver com salários. Tem a ver com a resolutividade dos meios de produção. Como é que será o chão de fábrica daqui a 30 anos? Não sei. Tudo automatizado, Então, né? Se mão de obra humana ou não. Então, num país de economia baixa, Emergente, baixa renda, né? emergente, você robotizou, vai dispensar gente. Tendência desse dispensado é ir para serviços. Mão de obra barata e que emprega mais, no princípio. Mas é uma coisa para se pensar muito. Porque, e ninguém vai, não vai se impedir a robotização. Não tem como. As tecnologias, a inteligência artificial, a indústria 4.0, 5.0 já está fazendo já. Isso não tem retorno. Porque do ser humano a evolução, né? Se saímos da caverna e chegamos onde estamos, é que não sabemos para onde vamos. Com certeza. E quem pode dizer mais ou menos, quem poderia informar alguma coisa? Educação. Educação. Não é evidente, a moça do baralho, não tem. Isso é papo furado. A educação é que vai aprumar, vai indicar os rumos. Dá um norte, né? Não, norte. Mas educação no século XXII. 22. Porque, com relação aos políticos, acontece muito. Por exemplo, nós estamos hoje terminamos a segunda década do século XXI. Tá. Uhum. As pessoas em geral, os políticos em especial, às vezes estão com o corpo no século XXI e a cabeça no XX. Sim. Esse é o grande problema. Pararam no tempo. Isso. A pessoa está presente fisicamente no século XXI. Conceitos, cabeça, inteligência, focadas ainda no século XX. Isso tende a não dar certo, principalmente para os nossos governantes. Tem que dar um choque de realidade neles, todos. Isso vale para o prefeito, ou a grande maioria dos prefeitos, dos governadores. O presidente da República tem um só. Né?
Tem que tomar cuidado. Então é preciso estar corpo, mente, inteligência, tudo isso no século XXI. Sim. E a passagem para o 22, mas tem 77 anos ainda. Isso para a humanidade é um micro passo, Passa rápido, muito né? pequeno. Né? Para o ser humano em geral, né, já cada um na sua faixa etária, ele faz a conta. Lá estarei ou não estarei, né? Mais ou menos. Então é muito. O passo é pequeno, mas a velocidade tem que ser maior, então. Nossa, uma bela de uma reflexão esse nosso podcast de hoje. Pois é. Por isso que eu digo, o podcast, nossa ferramenta, ela não pode excluir ninguém. Mesmo quem diverge pensa diferente, porque isso é que dá o contraditório que tende a arrumar as coisas, né? Sem destempero, de maneira objetiva, acadêmica, se for o caso. Não precisa fazer academicismo, mas com viés acadêmico, né? Para discutir saúde pública, educação, mobilidade urbana, que tem a ver com transporte, etc, etc, ruas, avenidas, ciclovias, né? Pontes, viadutos, tudo isso, saúde principalmente, né? Cultura em especial. Então tudo isso tem que ser discutido aqui, nesse local. A gente quer abrir para isso. Por exemplo, saúde é uma coisa importante. A gente pode trazer aqui cientistas, pessoas que estão estudando tudo sobre a pessoa, sobre os humanos. Né? Nós já temos, você sabe, nós já escolhemos alguns temas, né? Sim, vários temas aqui para Que vocês. vamos abordar no futuro, mostrando que é um caminho importante, é um espaço importante, democrático, livre, né? Sem patrulhamento de nenhuma ordem. Discordar, sim, mas abrir para o debate sempre. Sempre. Ainda mais vivemos em sociedade, não torcemos para o mesmo time, não precisaremos necessariamente ter o mesmo viés político, mas é um espaço que o PSB de Jundiaí está proporcionando para a população. Exatamente. A gente quer trazer outros partidos para o nosso podcast. Não é problema de sigla partidária. Se a pessoa tem uma mensagem, tem um conteúdo para apresentar, nós vamos falar com ela. Porque interatividade é a palavra de ordem. A gente tem que ser orgânico nessa questão. Sim. Tem que interagir com todo mundo, mesmo aqueles que... eu, por exemplo, acho que é da divergência ou na divergência que você reúne o esclarecimento, você define uma pauta. Né? Porque se tiver de um lado só, nem é motivante, né? Perde um pouco a graça. Então, Perde. É dessa discórdia urbana, é bom lembrar, urbana, sem ódio, sem rancor, que a gente discute as nossas vicissitudes, nossas divergências. Então é por isso que acho que esse espaço, que já está tarde, veio tarde, né? Podia ter sido feito antes, pode abrir para um diálogo mais efetivo e afetivo dentro da nossa comunidade. Nossa, falou bonito, professor. Parabéns, muito obrigado pela presença. Vocês que estão aí, obrigado pela audiência. Gostaríamos de receber comentários, mensagens, ideias. Vamos trazer mais temas. Vamos ser periódicos, né, no nosso podcast. Pode garantir que na próxima não tem ninguém fazendo proselitismo político aqui. Vai ser matéria mais focada, mais centrada. Acho que essa abertura que a gente fez hoje é para mostrar que a gente está disposto a colaborar com a cidade, com o Estado, com o país, de maneira aberta. Né? A ferramenta está disposta, precisa ter conteúdo. A ferramenta, é como dizia o McLuhan, meio é uma coisa, mensagem é outra. Né? Então é preciso não confundir. Mas essa ferramenta aí, não é a ferramenta que é ruim. As ferramentas são ótimas, todas elas. Elas são frias. Elas não discutem conteúdo. Senão, estava tudo parado. Né? Estava tudo fora do ar. Elas não discutem o conteúdo. Então é preciso que quem está emitindo, né, o emissor da mensagem, tenha todos os cuidados. Porque é isso que faz a diferença. Eu, por exemplo, eu não fico ouvindo aquilo que eu acho que
não vai acrescentar nada para mim. Você tem que ser meio seletivo. Não pode exagerar nessa seletividade, evidentemente. Mas tem que escolher um pouco, né? A capacidade de selecionar é inerente. E a gente tem que exercitá-la por todos os ângulos. Senão, não vai dar certo. Então, não haverá... Mas também, claro, se vier uma pessoa para falar conosco e quiser fazer uma abordagem política, ela vai fazer. Não vai ter... É democrático, como já falamos no início. Não podemos ficar o tempo todo falando disso. Porque Mas, diversos canais sim, têm feito dessa forma e não vamos concorrer com eles. Não, Nós vamos ser não. diferentes. Diferentes. Somos já diferentes. Diferente. Mas a pessoa pode vir aqui, pode expressar a sua vocação política, não tem problema nenhum, pode falar. Falamos até pouco mesmo de política propriamente dito. Mas fica à vontade, mas nós vamos pautar temas pontuais. Aí não dá para divergir, né? No sentido de ficar divagando. Não vai devagar. Você veio aqui, está preparado para o tema? Nós vamos perguntar, você vai responder. Essa é a ideia. Bem objetivo. Bem objetivo. Mais alguma consideração, professor? Agradecer a participação, né? E parabenizar você, que é a presidenta do PSB. Presidenta não gosta, que é presidente do PSB, que tomou uma iniciativa. Você que é da área de TI, né? E então tá em casa, porque todo mundo tem um pouco de analógico, por mais digital que ele seja, né? Mas é bom ir reduzindo essa carga analógica, porque senão ele está fadado ao fracasso. Sim, muito obrigada pela participação. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. Obrigado pela audiência, você que está nos ouvindo, o podcast PSB Jundiaí, seja no carro, seja a plataforma que você escolheu para receber a nossa mensagem. Nosso podcast será quinzenal e até breve.